Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Professor, deixa eu perguntar aqui. Eu tô com um problema, porque eu vi errado as datas, aí eu tô com um negócio. Eu vi errado o horário, aí eu não fiz o pré-teste. Leandro, depois a gente conversa disso. Vamos focar na aula hoje? Daí depois eu Uhum. converso com você separar disso, tá bom? Tá bom. É, Então, pessoal, já tá mas gravando, tá bom? Vamos começar? Como é que foi? O que vocês acharam da matéria? Tem muita dúvida? Ô, gente, perdão. Hoje tem vizinho brigando e cachorro latindo, tá bom? Nós estamos presenteados com uma manhã maravilhosa. É o combo perfeito, faltou só som alto para fechar o vídeo. Mais câmera, obrigada. Gente, quem puder abrir câmera, é sempre melhor. Vamos lá, então, dúvidas, comentários, o que vocês estão precisando? aqui eu acho o livro, assim, tipo, eu vou pelo. Apesar. São os livros, professor. O Guyton é muito complexo, mas ele enrola muito. Os outros não são tão completos, mas são muito complexos. E são muito Mas você acha complexos. Então, quais que eu passei de neuro? Tenho lente? Não tenho lente? você passou o Guyton e o Silverton, eu Não, acho. tem o Bernie, tem o. Como é que chama? Não, gente, tem mais. Vocês não viram, gente, nas referências? Tem outros livros, não tem? Tem outros, Leandro. É porque são tantos que a gente nunca sabe qual vai dar bem. Eu Não. tenho. Peraí, ó, Leandro, olha só. Lá no guia de aula, você está usando o guia de aula? Então, presta atenção. Estou usando. Para cada videoaula tem um guia de aula, certo? E É. lá no guia de aula, lá no final, tem a referência certinho do livro e do capítulo para você estudar. Aí você tem o Guyton, que é mais fisiologia, que eu não nem aconselho usar muito para essa parte mais específica, mas tem bastante coisa lá também. Se você quiser um início, ele explica muito direitinho. Tem o Candel, que é um livro para quem gosta mais de neuro, que ele é mais complexo mesmo, é mais pro lado científico. E tem o, me ajuda, gente, o Bear, não é isso? Que o Bear eu acho que é bem na dose certa, tá? Bem, Ele Que não é apareceu, nem muito profundo, nem muito superficial. os que apareciam muito lá nos guias de aula era o Silverton e o Hall, o Tratado de Fisiologia Médica. Hal é o Guyton. O O Guyton. Hal é o Guyton novo, porque o Guyton não tá mais, né? É o Hal agora que escreve. E o Silverthorne, mas o Silverthorne ele é mais para matéria mais superficial. Agora que vocês estão nessa parte de neuro mais pesada, ele não é muito bom, não. Tem que ir para os livros de neuro mesmo, tá, pessoal? E aí? Dúvidas? Eu A tô até audição é procurando, linda, né? não é? Vocês não acharam a audição maravilhosa? Eu, particularmente, acho uma das coisas mais bonitas de neurociência é a parte de audição. Eu gostei muito da parte do funcionamento, só que quando chegou na parte do percurso neuronal, eu fiquei um pouco perdido. Depois eu dei uma revisada e deu para entender mais ou menos. Eu fiquei em dúvida com uma questão, tô até procurando ela aqui, dos tipos de surdez, Uhum, que é uhum. a periférica, a central, e aí na periférica tem aqueles dois tipos. Porque eu Isso, lembro que era uma questão que acessório falava neural. e condução. Isso. Aí a questão falava de um teste em que eles tentaram que a pessoa ouvisse próximo à orelha e com o diapasão, encostado direto. E aí ele perguntava qual era o tipo de surdez. Quando, Uhum, independente dos dois métodos, a pessoa não ouvia nada e quando ela só percebia o som pelo diapasão. uhum. E aí, nossa, eu não tô achando aqui mesmo, eu tinha até tirado uma foto dela. Ah, aqui, eu achei.
Aí, de início, eu tinha colocado central e sensório neural, mas depois eu pensei bem, que ele só ouve que ele não ouve nenhuma das duas, seria de condução? Não, então vamos lá. Então calma. Tá. Pessoal, vocês estão entendendo? É pergunta de vídeo ou pergunta de prova isso? Essa é da prova. Então tá. Então, se é da prova, nem todo mundo teve contato com essa questão, não é isso? Então vamos lá, porque a questão é por sorteio, então tem gente que sai com uma questão, tem gente que sai com outra. Então vamos tentar mostrar isso para vocês aqui. Espera aí. Se eu conseguir, né? Paciência com a véia, eu chego lá. Ok. Então, a gente tem duas situações, pessoal. Vamos pensar aí. Então, tem a pessoa. Karma. Então, tem a pessoa. A orelha da pessoa, tá? E aí, a gente tem um diapasão. Esse diapasão está vibrando. Então, a gente tem duas situações. O diapasão é vibrado próximo à orelha, tá? Que é uma situação 1. Eu não sei na questão se era situação 1, 2, A, B, mas o diapasão é vibrado na próxima orelha. Ou o diapasão, ele é colocado aqui. Tocando o osso da pessoa, tá bom? Tocando a pele da pessoa, óbvio, né? Uma situação 2. Tá? Aí a pergunta é: ela tem surdez? Vamos pensar, dependendo de onde é a surdez, você vai ter uma possibilidade. Então vamos lá. Se a pessoa ela não ouve, bom, primeiro, se a pessoa não tiver surdez, se você aproximar o diapasão da orelha, ela vai ouvir. O diapasão vocês conhecem? Ele solta um som. Alguém nunca viu o diapasão aí? Não sabe do que eu tô falando? Só conheço pelas aulas teóricas mesmo. Mas eu já vi um vídeo com eles utilizando. Você achou? Você viu o vídeo? Sim, eu cheguei a procurar na época que a gente teve o exemplo com o Helder, se eu não me engano. Beleza. Alguém aí tá muito por fora? Eu nem tenho diapasão em casa, mas nem na universidade, na verdade. Nunca consegui um diapasão. Bom, se alguém não souber direito o que é um diapasão, do que a gente está falando, dá uma procurada aí, deve ter no YouTube, com certeza a gente acha. É só procurar foto só procurar o som no YouTube. Isso. Então, o diapasão é um instrumento, ele parece uma forquilha, mas as pontas da forquilha, elas são bem próximas, elas são bem retas. E se você bate ele em algum lugar, ele começa a vibrar. E essa vibração, ela produz um som, tá bom? Então, esse som, ele é um som baixo, né, de baixa intensidade, e é um som, geralmente, funciona numa frequência específica. Então, quando você aproxima o diapasão da orelha da pessoa, se você está com o seu sistema auditório funcionando bem, você vai ouvir o som daquele diapasão, tá bom? Agora, digamos que você aproximou o diapasão da orelha da pessoa e você não... Vocês veem minha seta aqui, gente? Sim.
Ah, tá. Então, digamos que se aproximou o diapasão da orelha da pessoa e ela não ouviu. Então, essa pessoa tem algum tipo de surdez, tá bom? Mas qual seria esse tipo de surdez? Vai depender. Porque se você pensa lá no sistema auditório, então você tem a condução, você tem os ossículos, não vou fazer eles bonitinhos aqui não, mas você tem a surdez. Tá horrível, gente, mas ajuda eu aí na imaginação. Então, aqui seria a membrana timpânica, aqui seriam os ossículos, aqui seria a janela oval, e aqui seria a cóclea, tá? E aí da cóclea partindo o nervo. O oitavo, né? O oitavo nervo craniano. Tá bom? Desculpa. Nervo vestíbulo coclear. Mas no caso, a porção coclear do nervo vestíbulo coclear. De qualquer forma, na surdez periférica, a gente está falando de um problema. Quando a gente fala de problema de condução, a gente está falando de um problema que aconteceu aqui, na condução do som de algum ponto da membrana timpânica até você fazer o acesso pela janela oval à cóclea, tá bom? Então, isso aqui é a surdez de condução. A surdez sensório-neural tá com um problema aqui, onde você vai transferir a informação que foi a vibração que chegou para os nervos. Então, é surdez sensório-neural. Tá bom? Se você não ouve nada, como acontece na situação 1, então você tem algum problema em qualquer lugar desse. Vocês concordam? A gente não tem como saber. E é claro, se for surdez central, é a partir da chegada do nervo aqui no núcleo coclear. Núcleo coclear, tá bom? Vai levar a informação para cá. Aqui vai ser surdez central. Tudo bem, pessoal? Até aí? Sim. Então, o problema pode estar em qualquer desses lugares se a pessoa não ouvir nada desde a situação número 1. Então, como é que a gente descobre, né? Como é que a gente segue adiante com essa avaliação para saber se é uma surdez periférica ou se é uma surdez central, né? Bom, primeiro, né, vamos estabelecer aqui, eu não sei se eu falei isso na questão, aí você me ajuda, viu, João? Eu falei que era surdez, eu falei se era surdez periférica ou central? A questão você explica como que funciona o diapasão, ele sendo colocado no processo mastoide. Aí são duas alternativas. A primeira tem o som não escutado com diapasão próximo à orelha e também não no processo mastoide. Então a pessoa não escutou de forma alguma. E a de baixo ela só escutou quando o diapasão foi colocado no processo mastoide. Tá bom, tá bom. Então, olha só, vou falar para vocês que fizeram uma ressonância magnética, uma imagem de ressonância magnética. Como é que é em português? RM, né, mesmo? Bom, aí fizeram uma ressonância magnética e não enxergaram nada no sistema nervoso central dele. Então, eles não estão esperando que seja uma surdez central, é uma surdez periférica. Aí a gente tem que definir entre surdez de condução ou surdez sensório-neural, tá? Então, vamos tirar aqui da jogada a surdez central. Eu até verifiquei aqui, na questão está aqui mesmo. Considere que não há lesões na via auditória central desse indivíduo. Beleza. Então, não tem surdez central, a gente está entre surdez sensório-neural e surdez de condução. Então, se você coloca o diapasão só na orelha e você não ouve nada, vocês concordam comigo que ainda não dá para saber qual é o problema? Sim. Né? Pode ser tanto aqui na transdução, que a gente fala, quanto aqui na condução, tá? Agora, eu coloco o diapasão no processo mastoide.
Quando eu coloco o diapasão no processo mastoide, eu tenho duas situações. Ou a pessoa pode ouvir ou não pode ouvir. Desculpa, pode ouvir ou pode não ouvir, digamos assim, tá? O que você colocar o diapasão no processo mastoide provoca? A gente tem, na verdade, esse equipamento, quando você encosta ele lá no osso, ele vai vibrar toda a sua estrutura óssea, tá? Então, pensa o seguinte, nossa senhora, tá horrível isso aqui, vamos fazer uma segunda página para a gente poder conversar direito. Então, eu tenho a minha membrana timpânica, os ossículos, odeio, eu não vou desenhar isso aqui de jeito nenhum, porque aí é muito difícil para mim, né, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda, me entendam. E a cóclea. Então, o problema está em algum lugar daqui, tá bom? Então, se o problema for nessas estruturas periféricas aqui, nessas estruturas de condução, é uma surdez de condução. Se o surdez for aqui na cóclea ou no processo de transdução, é uma surdez sensório-neural. Tá bom? Então, quando você coloca o diafragma, desculpa, oh meu Deus. O diapasão. Diapasão. Diafragma é ótimo. Quando você coloca o diapasão no processo mastoide, o que acontece é que você provoca uma vibração de toda essa estrutura. Então, tudo isso aqui vibra junto. Tá? Então, a estrutura óssea vibra. Se a estrutura óssea vibra, vocês entendem que lá, aqui dentro, as estruturas que fazem a transdução, elas estão vibrando também? E Sim. se elas vibram, o que acontece lá com as nossas células ciliadas? Você vai ter o deslocamento dos cílios e vai ocorrer a sinapse. Exatamente. Então, quando eu vibro essa estrutura, de que forma eu posso vibrar? Eu posso fazer a condução da informação do sinal, e a gente faz aquele movimento de pistão aqui, e aí eu vibro o líquido que está dentro da cóclea, ou no caso, eu posso vibrar a própria cóclea. De qualquer forma, se eu vibro essa estrutura, eu acabo provocando movimento aqui dos cílios da célula ciliada. Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida nesse sentido? Não, tranquilo. Então, se eu coloco o diapasão próximo da orelha, a minha única opção é que eu acione essas estruturas que vão me conduzir à vibração. Certo? Essa, para você ouvir pelo diapasão próximo à orelha, você só pode ter essa informação vindo através das estruturas de condução, porque a vibração está vindo pelo ar, tá bom? Agora, na situação 2, o que eu estou fazendo é fazer com que o sistema todo vibre. Então, não importa se isso aqui está funcionando ou não, na situação 2, eu vou vibrar a cóclea de qualquer forma. Tudo bem? Ah, deu para compreender, sim. Agora eu entendi. O que você não entendeu? Quem está perguntando? A estrutura 2, ela vai funcionar independente da 1? Só se você botou o diapasão na sua estrutura óssea e sua cabeça vibrou. Ah, sim, aí não foi no ouvido. Não foi no ouvido. Então, veja bem, você tem uma situação, na situação 1, você está botando o diapasão próximo à orelha, a vibração está vibrando as moléculas do ar, e aí você está vibrando a membrana timpânica, e ela deve conduzir essa vibração para a sua orelha interna. Na situação 2, você está vibrando a orelha interna direta, porque você está botando o diapasão em contato aqui com o processo mastoide. Entendeu? Obrigada, agora eu entendi. Então, ó, se a pessoa ouve
quando aproxima o diapasão perto da orelha, é porque está conduzindo pelas estruturas de condução, pela orelha média. Tá bom? Agora, se a pessoa não ouve, o problema pode ser na condução da orelha média ou pode ser na orelha interna. Se você colocar o diapasão aqui encostado no processo mastoide, aqui, né? E vibrar e a pessoa continuar não ouvindo, você pode dizer, olha, mesmo eu vibrando a estrutura óssea, não houve transdução. Então, se ela não ouve com o diapasão do processo mastoide e a lesão é periférica, a gente pode falar de surdez sensório-neural. Agora, se ela ouve com o diapasão no processo mastoide, mas não ouve com ele próximo à orelha, quer dizer que ela está fazendo a transdução, porque na vibração ela transduz, ela passa a ouvir, só que ela não está conduzindo, aí é uma surdez de condução. Vocês entenderam? Sim, consegui entender a questão agora. Obrigado, Cristiano. Beleza. A Riane, pode falar. Professora, e eu fiquei com dúvida também nessa questão de surdez, não foi questão de prova, porque eu não entendi direito onde que cruza, se é no bulbo ou se já a ação é nas olivas superiores. E aí eu fiquei com dúvida em que ponto que eu vou ter uma surdez de um lado só? Até que ponto? Por exemplo, se for uma surdez de condução, vai ser num ouvido só que eu vou ter o problema? Ou se até uma parte do cérebro estiver conduzindo só de um lado, eu vou ter surdez só de um lado? Então tá. Olha só. A partir do momento que a informação... Então, se a gente continuar nessa imagem aqui, tá? Que a gente já está usando. Então, essa informação que foi transduzida, então a pessoa, digamos que está tudo bem. Na estrutura 1, que é na estrutura periférica aqui, na orelha média, e na estrutura 2, que é na orelha interna. Tá tudo bem aqui, tá? Tudo bem, tudo bem. Então, essa transdução é realizada, vai lá para o nervo coclear, tem aqui... Bom, não importa, né? O gânglio espiral tá aqui, e isso aqui vai chegar no núcleo coclear, que na verdade é uma casquinha, assim, lá no tronco encefálico, tá? Núcleo coclear. O núcleo coclear, ele só recebe aferência da orelha do lado dele. Então, se a gente está aqui na orelha direita, só o núcleo coclear direito vai receber aquela informação. Na orelha esquerda, só o núcleo coclear esquerdo vai receber informação daquela orelha. Então, é uma estrutura que é com função unilateral, ipsilateral, né? Do mesmo lado onde ela se localiza. A partir do momento que a informação sai dos neurônios do núcleo coclear e é conduzida para os outros, qualquer outros núcleos da via auditória, já começa a fazer uma transferência bilateral. Então, do núcleo coclear, já vai tanto para um lado como para o outro do sistema nervoso. Então, núcleo coclear aqui, núcleo coclear aqui. A gente tem informação indo para os dois lados do sistema nervoso. Então, veja bem, se você tem um problema na orelha média do lado direito, de que lado vai ser a surdez? Como que é a pergunta? Se você tem um problema na orelha média do lado direito, de que orelha você não ouve? Você percebe a surdez? Na orelha direita mesmo? Na orelha direita. Por quê? Porque eu tenho a informação chegando na orelha direita, passando pela orelha média direita, até aqui não teve problema nenhum de misturar a informação, não. Misturar, eu digo, ser conduzida para os dois lados do sistema nervoso, não é que mistura, não. A gente sabe de que orelha vem porque não mistura, mas ela vai por um caminho específico, tá? Aí, se o problema for na orelha interna, de que lado você sente a surdez?
Aí sente do oposto? Do mesmo lado. Veja bem, você ainda está com a informação específica de uma orelha sendo perdida se você tiver uma lesão. Ah, sim. Tá? Se o problema for no núcleo coclear, de que lado você sente a surdez? Ainda no mesmo lado. Ainda do mesmo lado. Por quê? Porque o núcleo coclear ainda processa a informação que veio de um lado só do sistema nervoso ou do corpo. Então, ainda é do mesmo lado. A partir do momento, então, que você tem uma lesão, por exemplo, só no colículo superior direito, vamos dizer que a gente está no colículo superior. Desculpa, inferior. Superior já começa a misturar informação demais. Cadê? Tem informação conduzida para o superior, mas a gente nem comentou dela, tá, gente? Porque é um processamento é de mais de uma informação sensorial. Então, vamos dizer que a informação que você teve uma lesão, você destruiu o colículo inferior direito. De que lado você sente a perda auditória? Esquerda. De qualquer um dos lados. Por quê? Porque o colículo inferior direito recebeu a informação tanto da parte direita da audição, que veio por aqui, quanto da parte esquerda da audição. Então, quando você tem uma lesão só do lado direito no colículo inferior, você está perdendo informação que vieram dos dois lados da sua orelha, do seu sistema nervoso, das duas orelhas, entendeu? Então não cruza tudo, fica algumas do mesmo lado. Isso. Então, a via auditória, ela tem várias situações assim, onde você tem informação vindo de um lado e do outro. E aí, elas vão fazendo assim, ó. É claro que em uma dada estrutura, então vamos pensar o seguinte, vamos passar para outra. Tá. Então, digamos que a gente está lá numa estrutura, então vamos fazer isso de uma forma de núcleo, e você tem neurônios, diversos neurônios aqui, tá? Pode ser oliva superior, pode ser colículo inferior, pode ser várias estruturas. Quando a informação ela vem de um lado, ela pode chegar em um neurônio e a informação que vem do outro lado chega em outro neurônio, tá? Pode até ser que nessa estrutura específica, não estou falando de uma estrutura certa, mas pode até ser que nessa estrutura específica não haja convergência da informação para o mesmo neurônio. Pode ser até que cada neurônio receba informação de um lado. Então, você não precisa necessariamente ter sobreposição de informação no mesmo neurônio, tá? Então, chegou dos dois lados na mesma estrutura, pode ser que elas vão convergir para um neurônio só, mas pode ser que elas continuem segregadas em neurônios diferentes, tá bom? Mas o fato é, quando você tem uma lesão dessa estrutura, você perde informação que veio dos dois lados do sistema nervoso, que veio das duas orelhas. Então, você não vai perder seletivamente só os neurônios que vieram de uma orelha ou só os neurônios que vieram de outra orelha. Você perde informação de todos os neurônios, e tinha neurônio que recebeu de uma orelha e neurônio que recebeu de outra orelha. Por isso que se você tem uma lesão numa estrutura que recebe informação bilateral, não dá para você definir, olha, não dá para você sentir, eu estou surda de uma orelha ou eu estou surda de outra orelha. A partir do momento que as informações chegam dos dois lados em uma única estrutura, você já tem uma sensação mais indefinida de perda auditória. Você não sente que está surdo de uma orelha. Você só sente que está surdo de uma orelha enquanto a informação está totalmente exclusiva, indo de um lado só. Deu para entender isso, gente? Deu. Ô, professora, e se não for incômodo,
A senhora consegue revisar o que acontece depois que sai do núcleo coclear? Porque eu fiquei mais com dúvida foi na parte central, assim. Essa via, eu nem preocupo muito, Riane, porque ela é tão complexa. A explicação exata de como ela funciona, a gente encontra no... Já vou ver, viu? Já vou te atender, viu, Leandro? Ô, gente, vai levantando a mão para fazer uma fila, tá? A gente encontra muito boa no livro do Purvis, só que eu nem aconselhei vocês a usarem ele, porque ele não tem disponível pela biblioteca da UFSJ. Mas se alguém tiver acesso, se alguém tiver interesse, o nome do autor é esse aqui, tá? Ele é um livro de neurociências, mas ele é bem completo, tá? Ele é menos complexo, eu diria, que o Kandel, menos centrado na parte científica, se bem que não, ele é uma linguagem diferente da do Kandel, vamos pôr assim, tá? Então, mas é um livro que vale a pena dar uma olhada. E ele é bom, nessa parte de vias, ele é bom. Até queria aproveitar, né, o João falou, tive dificuldade quando começou a falar das vias, né? Infelizmente, eu tenho que dizer a vocês que via é uma parte essencial de neuro, né? Até para a gente poder entender esse tipo de coisa, onde está o problema? Teve uma lesão aqui, o que a pessoa sentiu, né? O que uma lesão em tal lugar causa de consequência? Você sabe as consequências porque você sabe que informação estava passando por ali. A informação que estava passando na região da lesão é o que vai sofrer consequências da lesão, tá bom? Então, Riane, a via do sistema auditório é das mais complexas, tá? Nem eu sei que tem representação bilateral, eu sei que tem uma parte da via que vai para um lado só, depois volta para o outro lado, tem outras partes que vão para os dois lados. Eu nem sei exatamente de cabeça te dizer quem vai para onde direitinho. A gente pode pegar os slides e rever se você quiser. Entendeu? Mas o que eu acho importante mais em relação à via auditória é você saber quais as estruturas que estão no caminho e qual a função relativa de cada estrutura. Então, pensar, por exemplo, no trapezoide e na oliva superior como estruturas que ajudam a definir lateralidade de som, né? A fonte sonora. Pensar em colículo superior como uma estrutura que ajuda também a definir não somente posicionamento do som no espaço, como também timbre, né? Os neurônios nos folículos inferiores, eles são separados em camadas bem definidas para diferentes frequências sonoras, né? Então, eles ajudam a percepção de timbre. Então, saber as hipóteses de como as estruturas trabalham, como é o caso das hipóteses que envolvem as olivas superiores e o núcleo trapezoide, e saber a função geral daquele núcleo. Não necessariamente saber exatamente como é que é a relação, e saber que é uma relação bilateral, tá? Isso é importante. Mas saber exatamente quem vai por onde e para onde, eu acho que é melhor você se preocupar com isso, mas quando você for fazer uma especialização e você tiver que saber a via com detalhe, tá? Se você for para a parte auditória, com certeza você vai precisar saber a via com mais detalhe. Mas para fins de neurociência, de graduação, eu não me preocuparia com isso. Aí, Riane, se você ainda estiver encanada com isso, quiser ver com detalhe, a gente marca com você e com quem mais quiser detalhe e a gente faz uma parte separadinha de discussão, pode ser? Pode sim, obrigada, professora. Mas só a parte que eu fiquei um pouquinho encanada. No bulbo, é o núcleo coclear e ele não tem uma função muito certa, né? E a parte a ponte tem as olivas, é isso mesmo? Que tem as olivas, é aquela parte do retardo e da sombra interoral, que para mim o retardo e a sombra era a mesma coisa, na questão que eu vi que era diferente. No núcleo coclear não tem uma função muito certa, não. Todas as estações de passagem têm algum processamento de informação. Então, mas o núcleo coclear é a primeira estação de entrada da informação no sistema nervoso e é dali que a informação é redirecionada corretamente para as próximas estações de tratamento, tá? Então,
O núcleo coclear é a entrada da informação. Sim, na ponte a gente tem as olivas superiores e o núcleo trapezoide. Depois, no mesencéfalo, você tem os colículos inferiores. E depois vem o tálamo, e do tálamo para o córtex auditório primário. Tá? Obrigada. Então, o núcleo é no bulbo mesmo. É bulbo rostral. É meio uma transição, porque núcleo coclear já fica, você já vê cerebelo, tá? Então, é bem numa transição entre bulbo e ponte, tá bom? Obrigada. É bulbo rostral, eu diria. As olivas são na ponte. Então, vou até conferir núcleo coclear. Porque, assim, eu trabalhei com núcleos cocleares, eu estava fazendo um trabalho de mapeamento no encéfalo de rato, tá? Eu lembro direitinho que eu já vi cerebelo, mas ele é núcleo coclear, localização. Ele é uma estrutura bulbar, se eu não me engano. Posterior da ponte, gente. Látero posterior da ponte. Então, já é ponte. É ponte posterior, ponte caudal. Tudo bem, pessoal? Sim, Tem obrigada. alguma correção em relação a isso? Ninguém? Tá tudo certo? Ninguém falou nada, posso fazer a pergunta? Nananana. Eu não tô conseguindo achar rapidamente aqui. Alguém tem um livro de neuroanatomia aí que possa responder isso? É ponte caudal, bulbo rostral? É transição entre ponte e bulbo? Ajuda a gente, por favor. Os núcleos, porque tem núcleo coclear. Eu acho que tem rostral e caudal também, porção mais dorsal, acho que é mais rostral. Ninguém, né? Então eu vou seguir, tá? Depois vocês olham isso, se tiver algum erro nessa avaliação, para mim era transição ponte-bulbo, mas eu acabei de olhar rapidamente na internet, estava falando ponte caudal, tá? Então, se alguém tiver alguma informação para ajudar a gente, para adicionar, pode mandar aí para a gente saber, tá bom? Próxima pessoa a falar. Peraí um pouquinho, deixa eu achar vocês, que eu perdi. Acho que eu. Era você, Leandro, só deixa eu achar vocês. Meu Deus do céu, que dificuldade. Vou interromper o compartilhamento da tela. Eu perdi vocês tudo. Achei, pronto. Aí. E aí, gente, alguém achou? Ajuda a véia. Aqui no Gaiton não tem nada falando. E núcleo de anatomia? Vocês acabaram de ver anatomia com a Luciana. A gente não chegou a ver essa parte. Vocês não viram as protuberâncias lá do tronco encefálico e quem era quem ali? Às vezes no Tortora deve ter, no capítulo do Tortora, se alguém tiver. Bom, vamos seguir. Se alguém achar, por favor, ajuda a gente. Pode falar, Leandro. Professor, lá no Guyton tem um negócio de receptores de tônicos, receptores rápidos, essas coisas.
Tem alguma relação os receptores lentos, receptores rápidos, com o vício? Porque ela falou que quimiorreceptores são lentos. E aí eu pensei assim, poxa, mas uma pessoa usa uma droga e se vicia, aí ela tem que usar cada vez mais, aumentar a concentração, aumentar a concentração, aumentar a concentração, até que chega num ponto que dá blackout nela. Mas Leandro, não tem uma relação direta, não. Olha só. Quando a gente fala de receptor, de neurônio tônico, neurônio fásico, neurônio tônico não é lento para reduzir o número de disparos quando você mantém um estímulo, tá? Ou rápido para se adaptar, para reduzir o número de disparos quando você tem um estímulo constante. E essa nomenclatura, ela se refere principalmente à parte sensitiva. Não quer dizer que você não tenha neurônios tônicos e fásicos em várias regiões do sistema nervoso, não. Mas essa classificação, geralmente ela aparece quando a gente está discutindo os neurônios sensoriais, tá? Então, a gente está falando, por exemplo, de uma recepção de informação tátil, de uma recepção de informação dolorosa, né? Então, por exemplo, estímulos químicos que fazem parte do sistema olfatório ou do sistema gustatório, tá? A gente não está se referindo a neurônios, a gente está se referindo à parte de transdução. Você transduz uma informação. Por exemplo, você tem uma informação que ela está constante no tempo, tá? Tem neurônio que vai disparar só no início daquela informação e parar, e tem neurônio que vai continuar disparando enquanto aquela informação se mantém, tá? Mas geralmente é uma informação sensorial que está sendo dada para o neurônio que está fazendo a transdução. Quando você pensa em vício, em drogas, já não é uma questão de transdução, é uma questão lá de acionamento do sistema nervoso central, das vias que fazem parte do sistema motivacional, que a gente até vai ver um pouquinho durante esse semestre, quando a gente falar de controle motor, a gente vai falar dos núcleos da base. Então, a circuitaria dos núcleos da base, ela vai ser revista quando a gente for falar de motivação no próximo semestre. E é a base, na verdade, da circuitaria que é acionada quando você tem esses problemas de vício, né? De aderência a uma droga e de necessidade de uso de mais droga. Mas um conceito não tem uma relação direta com o outro, não, tá? Entendi. Então, ali tá falando mais de receptores sensoriais mesmo, né? Isso, mais de transdução, do processo de transdução. Obrigado. Beleza. O que mais, gente? Isso. Eu fiquei com muita dúvida com relação, assim, local da lesão e onde que vai... E o que vai acontecer, sabe? Aí, você falou aí sobre as vias, que é mais interessante a gente estudar, dependendo da especialização que a gente for. Eu ia te pedir, era para dar uma pincelada nisso, porque eu fiquei com dúvida nas questões, bem dizer, em todas as questões que chegaram, mas aí o que você acha? Você acha que compensa dar uma pincelada nisso agora? Ou no quê? Você quer que dê uma pincelada em via ou em discutir como lesão funciona em relação à via? Com relação à lesão mesmo, tipo assim, onde que a lesão aconteceu e onde que eu vou sentir ela. Eu fiquei com muita dúvida na parte que falava, tipo, na altura da lesão. Acaba que aquela parte do lemnisco medial, essas coisas eu entendi. A dúvida mesmo foi a altura e também acaba que onde que cruza, né? Mas aí onde que cruza é as vias, né? Então, peraí. O que eu falei que vocês não devem se preocupar muito é com a via específica da audição, porque ela é uma via onde você tem muitos cruzamentos, ela é extremamente complexa, tá? Eu nem sei, honestamente, se na parte de neurologia essa via vai ser cobrada de forma mais específica de vocês, tá? Mas as outras vias, elas não são assim, e elas você tem que saber sim, tá? Então, a via coluna dorsal lemnisco medial, a via anterolateral,
A via das informações que vão para o cerebelo também não cobre, porque elas também têm cruzamento e retorno. Então, esse tipo de via que começa a ficar complicado demais, eu não cobro porque eu não acho que é o foco da graduação, nem do período que vocês estão. Vocês estão no segundo período, né? Dá para querer também que vocês... É muita informação. Então, tem que filtrar qual informação a gente vai cobrar. Agora, tem via que é muito importante vocês saberem. A via visual, vocês vão ver na próxima etapa aí desse monte de matéria que a gente está vendo agora no segundo período, ela também é importante, ela também é bem definida, tá? Então, sim, a princípio, é importante você saber a via, mas a gente filtra para as vias que são um pouco mais lineares, entre aspas. Tá, então, quais são as principais que você fala assim, ó, vocês têm que saber agora, não pode O sair caminho certinho, vocês têm que saber coluna dorsal lemnisco medial, anterolateral, e visual. Porque aí já fica um pouco mais e fácil. motor, né? Do sistema motor também é importante, córtico espinhal. Tá? Essas são as 4 vias que eu vou pedir que vocês saibam exatamente. As demais, eu quero que vocês saibam estruturas envolvidas e a função de cada estrutura, a função da via. Tá? Então, e a ideia realmente da lesão, essas vias que eu peço que vocês saibam, eu também vou cobrar consequência de lesão, tá bom? Vou repetir, vou escrever aqui, Giovana, para vocês. Então, porque, pelo menos para mim, a coisa que está sendo tipo, mais complicada é o que a gente precisa saber com detalhes e o que a gente vai, tipo, rever mais depois, vai ser mais profundo depois, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Porque a gente não consegue absorver tudo, né? Não mesmo. Muito demais. Agora, imagina como que era no presencial, onde a gente chegava na sala de aula e, ó, só ao vivo, essa matéria toda. Agora vai ter tudo gravado, vai ser melhor. Coluna dorsal lemnisco medial, anterolateral. Só estou escrevendo as vias aqui. Qual que é a anterolateral, professora, nos vídeos? A anterolateral é a da dor. Como é que ela tem outro nome? Ou anterolateral ou... É espinotalâmica? Espinotalâmica, essa mesmo. Visual, essa aqui, ó. Essas 4 vias, tá? A córtico espinhal é motor, as demais são sensoriais. Tá bom? Lembrando que de todas, tem que saber as estruturas e função de cada estrutura. É mais estruturas, função de cada estrutura e função da via. Ô, professora, eu estudei pelo Guyton, por exemplo. Mas você acha que o Guyton é suficiente? Não sei, Riane, você pode até me informar isso. Você achou que foi suficiente para você fazer a avaliaçãozinha? Eu achei que sim, eu estudei pelo Silverton e eu achei que essa parte o Silverton estava rasa, aí eu fui pro Guyton. Ótimo. Então, eu acho que vai da percepção de cada um. Cada um tem um livro que você gosta mais da linguagem, você se adapta mais à linguagem. Então, às vezes, para você, o Guyton foi claro e você não precisou seguir outro caminho. Para outro aluno, o Guyton não está legal, eu vou precisar ler o Candel, eu vou precisar ler o Baer, sabe? Mas eu acho que o mais importante é você entender o que o livro está falando e aprender, sabe? De que livro você está tirando a informação, não importa. Eu só peço que vocês não fiquem tirando informação de qualquer lugar na internet, tá bom? Ô, gente, eu vou falar para vocês que eu dei uma procurada de novo e aí agora apareceu aqui que no coclear estava no bulbo rostral. Eu acho que é uma região de transição. Depois vocês olham, por favor, o que o livro de anatomia diz, tá bom? E me dá um retorno, inclusive, para eu poder me posicionar.
Porque realmente é bulbo rostral e o ponte caudal. Agora, onde a anatomia instala isso exatamente, vocês perguntam para o anatomista, por favor, tá bom? Vamos lá. O que mais? Então, lesão, né? Desculpa. Vamos olhar um pouquinho de lesão. Então, qual que é a importância de você saber por onde está passando a via? Acho que eu já falei isso com vocês na aula passada. O raciocínio é, quando você tem uma via, geralmente a via, ela determina exatamente em qual substância branca estão passando os axônios daqueles neurônios que fazem parte da via. E quando você tem uma lesão em substância branca, é que nem você cortar cabo elétrico, tá? Então, por exemplo, eu tenho um interruptor aqui, uma lâmpada aqui, e você liga os dois por um cabo elétrico. Se eu cortar esse cabo, você pode apertar o interruptor, a lâmpada não vai acender. A ideia é exatamente essa. Então, eu tenho um receptor sensorial que detecta a informação tátil da ponta do meu dedo indicador. Se eu cortar o cabo, se eu cortar axônio do neurônio sensorial, eu não sinto mais estímulo motor, aqui estímulo mecânico na ponta do meu dedo indicador. Mas eu também não vou sentir mais isso se eu cortar o neurônio de segunda ordem, porque é desse cara para o neurônio de segunda ordem para o córtex. Se eu cortar o neurônio de terceira ordem, também não vou sentir. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, sabendo por onde passa aquela via rotulada, eu sei qual informação eu não sinto mais. Se for cortada antes de chegar no córtex sensorial primário, eu não sinto mais aquela informação. Por quê? A consciência da informação está no córtex somatosensorial primário. Tá? Tem até uma perguntinha que não sei se caiu para vocês, eu gosto de botar em prova, assim, quando é que a pessoa sente dor? Considerando a via inteira de recepção da dor, né, da informação nociceptiva, quando a pessoa sente dor, qual que é a resposta correta para isso? Você está com coisa fechada. Quando ela chega no córtex primário? Exatamente. Tá? É só quando a informação chega no córtex que a pessoa sente dor. Se não chega lá, a pessoa não sente. Tá bom? O que mais? Você quer que... Aí, em relação aos níveis, né? Pensa o seguinte, aí eu vou... De novo, eu tenho a impressão que eu já falei isso com vocês. Desculpa se eu estiver me repetindo. Nessa parte dos níveis, eu acho que você não falou nem nas aulas. Tipo assim, pode ser uma parte que meu cérebro desligou lá, mas... Não, eu costumo fazer... Na verdade, eu tenho uma parte de lesão que eu tenho uma estratégia que o aluno não gosta, mas funciona super bem, tá? Que é, eu dou as questões de lesão em uma parte da matéria e eu só explico direitinho mesmo na outra parte da matéria. Aí o aluno fica bravo, incomodado e aprende melhor, entendeu? Na outra parte da matéria, que é a outra parte, a parte motora, tá? Então, na parte motora, vocês vão ver que tem um vídeo falando direitinho das lesões, mas vamos começar por aqui. Já incomodou, então vamos partir para isso. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, olha só. Sim. Pensa o seguinte, então, você tem o crânio e a coluna vertebral, tá? E vocês estão vendo aí? Não tá desenhando. Por que não está desenhando? É porque eu pulei uma página, só Deus sabe. Agora dá. Então, você tem o crânio e a coluna vertebral, de novo, perdão pela maravilha da minha capacidade de desenho, mas... E aí você tem todas as raízes que chegam ali na coluna vertebral, tá? Então, o que acontece? Se você pensar... Então, num bonequinho, né? Considerando também, gente, que tem um desvio, então se a gente pensar, vocês viram com a Luciana, eu acho, mas se você pensar nas vértebras e na medula espinhal, deixa eu tentar fazer a medula espinhal de outra cor aqui.
Na verdade, se uma raiz chega por aqui, ela vai subir até chegar no nível dela, que deveria estar entrando por aqui, por exemplo. Entendeu? Então, tem esse desvio por quê? Porque o sistema nervoso parou de crescer e o osso continua crescendo. Então, acaba que há um desvio, tá? Então, às vezes tem um certo fator de confusão aí, porque a gente fala de uma lesão aqui, por exemplo, tem que ver, se a lesão for central, a gente está se referindo geralmente ao nível que ela corresponde. Ai, meu Deus. Depende do nível central que pegou, entendeu? Então, quando você fala de nível 12, de repente, ele pode estar um pouco desviado para cima e para baixo, o sistema nervoso central em relação à vértebra. Eu não vou colocar esse fator de confusão com vocês, não, tá? A gente vai estar falando do nível do sistema nervoso central, tá? Começa daí. Não importa quanto está desviado um do outro. Importa que a gente vai estar falando do nível de lesão central. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Então, de novo, a gente quer que vocês aprendam a ideia das vias. A gente não está preocupado com a realidade mesmo lá da clínica. Quem vai preocupar com a realidade da clínica é o clínico. Aí ele vai falar para vocês as particularidades de cada coisa. Eu quero que vocês entendam neurofisiologia, tá? A neurofisiologia que está por trás do negócio. Então, a realidade do atendimento é outra coisa, tá bom? Vamos lá. Então, se a gente colocar a pessoa deitada, então, e a gente pegar uma parte da medula espinhal dela, então a gente pode pensar, nossa senhora. A gente tem raiz dorsal, raiz ventral. Se junta aqui, tem o gânglio aqui. Beleza. Mas mais do que essa estruturazinha que a gente vê, na verdade, se vocês pensarem de fato o que é isso, é um cilindro. E a gente vai ver isso aqui se repetindo ao longo de toda a via. Então, a gente vai ter mais raízes dorsais chegando aqui, raízes ventrais chegando ali. Certo? Então, o que a gente vê quando a gente estuda são cortes da medula espinhal, né? Então, eu preciso que vocês tenham a seguinte noção. Agora, vamos ver se eu consigo refletir isso para vocês. Se eu tenho uma informação chegando por essa raiz dorsal aqui, deixa eu mudar o tipo de caneta para ver se melhora. Se eu tenho uma informação chegando por essa raiz dorsal, então veio lá, vamos dizer que veio lá do seu dedão do pé. Tá? Veio lá do dedão do pé. Ela chegou aqui. Então, se for uma informação de tato discriminativo, por onde o neurônio morava aqui, né? Esse é o corpo celular do neurônio. Para onde esse axônio se coloca? Onde ele existe no sistema nervoso central? Se isso estou falando de uma informação de tato discriminativo. No leminisco medial? Na coluna dorsal, né? Se eu estou na medula espinhal, ainda é coluna dorsal, lá no tronco encefálico que passa para leminisco medial. Então, esse axônio, ele entra aqui, do mesmo lado, e aí ele segue por aqui até chegar lá no encéfalo, certo? Agora, se eu estiver falando de um neurônio que veio do mesmo lugar, mas ele traz informação dolorosa. Então, ele vai subir pelo mesmo nervo, né? O neurônio também vai morar ali, vai entrar pela mesma raiz dorsal. E agora, o que acontece aqui? Para onde vai essa informação?
pelo mesmo caminho? Não, lembra? Agora a gente está falando de uma outra via. Quando a gente está falando Espino de talâmico. isso, nociceptiva, isso passa para o neurônio de segunda ordem, que o axônio dele sobe lá pela região anterolateral, por isso que é a outra via, é a via espinotalâmica ou anterolateral, tá? Ô, E aí, Cris, mas então agora eu fiquei confusa. Por que no outro não era o lemnisco medial, se o lemnisco medial é o tato discriminativo e esse é o espinotalâmico? não, Se não, os dois não. estão no mesmo lugar. Ele é a via coluna dorsal lemnisco medial. Só que na medula espinhal, a gente está na coluna dorsal. É porque eu lembro daquele desenhozinho que você fez, que tinha umas marcações que eram azul no meio, que era do lemnisco, laranja, que eram as bolinhas, e o verde. Aham. E estava tudo na coluna, não? Não. Aqui, ó, essa região é a coluna dorsal, certo? Sim. Aí a gente até tem os tratos. Na verdade, se eu estou falando de coisa que vem do pé, isso aqui vai ser o fascículo grácil da coluna dorsal, tudo bem? Sim. Beleza. Então, a via de tato discriminativo, ela vai pela coluna dorsal. Então, seguiria aqui. Lá no tronco encefálico, passa para o neurônio de segunda ordem, que cruza para o lado oposto do sistema nervoso e sobe para o tálamo através do lemnisco medial. Tá? Então, a via chama coluna dorsal lemnisco medial por isso, porque os axônios trafegam pela coluna dorsal e pelo lemnisco medial. A via anterolateral, que traz a informação de dor, ela já segue pela região anterolateral, que fica aqui. Eu estou respondendo sua pergunta? Tá. Tô? É que eu tinha entendido outra coisa lá pela aula, pelo desenho. Eu tinha entendido que o lemnisco era aquela partezinha, sabe? Aquela partezinha azul no meio que você tinha desenho, que você coloriu de azul lá no desenho. Ah, eu não lembro que parte era azul, gente, perdão. É o meio. Essa partezinha do meio aí. Do meio? Isso aqui? É, dorsal e puxando assim um pouquinho para o meio. Ai, eu juro que eu não tô. Eu tenho que A olhar. parte que tá verde agora como coluna dorsal, ela tava azul na aula, se eu não me engano. Aí eu entendi, e isso aí tava como lemnisco medial. Aí deve ser a via que era lemnisco medial, mas eu tinha entendido que essa parte era lemnisco medial. Não, essa parte chama coluna dorsal, tá? Desculpa se eu me confundi na hora de explicar lá no vídeo. Ou se, né, você entendeu errado. Mas essa região aqui, ó. E pensa o seguinte, gente, isso aqui é uma estrutura. Então, isso aqui, ó, é por isso que chama coluna, porque se você pensar na pessoa em pé, isso tudo aqui, ó, forma uma coluna, uma estrutura só de cabos. De um lado traz informação de um lado do corpo, do outro lado traz informação do outro lado do corpo, não tem cruzamento. Tudo bem até aí? Tudo. Beleza. Então, olha só. Então, a parte que vem de informação nociceptiva segue lá pela região anterolateral, blá, blá, blá. Então, até a estrutura cinzenta, tá? Essa formação que a gente vê aqui, né? Isso aqui, ó. Ela também é uma coluna. Se você pensar, ela acompanha aqui, ó, toda a extensão da coluna vertebral, da medula espinhal. Ela está acompanhando, formando esse desenho ao longo de toda ela, tá? Então, tá ao longo de toda a coluna vertebral, todas essas estruturas, tá bom? Por que eu tô falando isso tudo? Então, vamos lá. Vamos tentar... Vamos tentar melhorar isso aqui. Então, começando de novo, né? Aqui.
Então, eu tenho essa estrutura, isso é uma coisa cilíndrica. Eu tenho as estruturas que entram, raiz dorsal e raiz ventral, de ambos os lados. Isso aqui tem essa formação, meu Deus, eu sempre erro no mesmo lugar. Essa formação, né? Beleza, tá bom. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Como é que eu explico isso? Vamos lá. Então, esse neurônio que trouxe a informação somatosensorial, de tato discriminativo, ela colocou por aqui, acompanhou nesse sentido, tá? Isso traz informação, digamos, vem informação de novo do seu dedão do pé, tá bom? Lá em cima, eu tenho um outro neurônio que trouxe a informação do seu, da sua mão, do seu dedo indicador, tá? Cuja axônio entrou pela raiz dorsal, se colocou do lado desse aqui e subiu também, tá? Então, se eu tiver uma lesão que pegue aqui, ó, nesse nível, vou fazer uma lesão bem clarinha para ver se ajuda a gente. Se eu tiver uma lesão que pegue exatamente nesse nível, tá? Eu vou cortar esse axônio aqui, que estava passando por aqui, mas esse axônio vermelho eu não vou cortar, porque ele entrou depois da lesão. Ele fica intacto, esse aqui. Entendi, consegui enxergar. Conseguiu agora? Aham. Por isso que se eu tiver uma lesão na cintura, eu vou afetar só a perna. Então é sempre abaixo da lesão, né? Porque essa informação, o que está entrando para cima da lesão, escapou da lesão. Sim. Entendeu? Ela vai pegar os cabos que estavam passando por ali. O que vem da sua mão não vai entrar na medula espinhal, descer para depois subir. Vai entrar e já vai subir. Então, a lesão está para baixo do nível desse nível, quer dizer que ela não vai pegar esses axônios aqui. E sempre vai ser do lado da lesão. Não necessariamente. Então, vamos para outra coisa, né? Então, vamos dizer que eu tenho deixa eu ver que cor que eu uso. Vou usar o verde, tá? Então, vamos pensar agora numa lesão que ocupou só metade da medula espinhal, tá? Então, eu vou ter uma lesão... Como é que eu vou desenhar esse negócio aqui? Eu vou ter uma lesão que vai pegar assim, ó. Vamos dizer que aqui é a linha média, ó. Peraí, deixa eu mudar de caneta. Aqui é a linha média, tá? Então, eu vou ter uma lesão que vai pegar da linha média para lado. Então, o lado de lá da linha média ficou preservado. Tá bom? Sim. Beleza. E aí, eu vou pensar em neurônios que estão entrando aqui na parte de baixo. Então, eu vou fazer esse neurônio aqui, ó. Lá do meu dedão do pé também, só que é dos dois lados agora, eu vou... Deixa eu apagar esse cara aqui para não confundir a gente. Peraí. Tá? Vou apagar esse cara aqui. Isso não interessa mais a gente. Ok. Então, tá. Então, vamos lá. Agora, vamos pensar o seguinte. Esse cara aqui está trazendo informação de nocicepção, tá? Então, vai chegar aqui, vai passar para um neurônio de segunda ordem,
esse neurônio vai mandar o axônio para o lado de lá, ele vai se colocar na região anterolateral da medula espinhal e vai subir. Tá bom? Do outro lado, vem uma outra informação nociceptiva. Então, veio do outro dedão do pé, o neurônio mora aqui, entra informação, passa para o neurônio de segunda ordem, ele cruza, ele cruza a informação para o lado oposto e ela se coloca aqui. Então, vamos pensar. Esse neurônio, vamos dizer que esse aqui é o lado direito do corpo e esse aqui é o lado esquerdo do corpo, tá bom? Então, esse neurônio que veio lá do dedão do pé do lado direito, ele está subindo, o axônio dele está subindo pelo lado esquerdo da medula espinhal, porque houve um cruzamento da via, e está passando pela lesão, cortou. Então, eu perdi a informação que veio do meu dedão do pé direito. O que está acontecendo com a informação que veio do meu dedão do pé esquerdo? Tá passando normalmente. Ela está passando por aqui, por onde não houve lesão. Então, ela vai embora. Então, o que aconteceu? Eu tive uma lesão que foi do lado esquerdo do corpo, mas eu perdi informação que estava vindo do lado direito do corpo. Porque ela cortou cabos de uma via que já havia cruzado. Você entendeu? Entendi. Consegui entender. Conseguiu entender? Uhum. Ótimo. O que acontece com a informação nociceptiva que vem da mão? Nesse caso dessa lesão. Ela vai continuar funcionando normalmente, porque ela vai subir acima da lesão. Ótimo, perfeito. O que acontece com a informação de tato discriminativo que vem dos pés, do pé esquerdo? Do pé esquerdo não vai... Não, do pé esquerdo vai passar, porque é do outro lado, né? Do pé esquerdo, por onde está passando? A do pé esquerdo vai cruzar, vai subir pelo lado direito, né? De tato discriminativo não cruza. Então, a gente tem um neurônio, vai aqui, ele vem aqui, é aquele que se coloca aqui na coluna dorsal, ó. A do tato discriminativo é a que cruza no bulbo. Isso, exatamente. Então, o negócio tá aí, né? Decorar mesmo onde que ela cruza, é isso que vai influenciar. Eu acho que é uma questão de decorar e ter noção do que informação está correndo ali, entendeu? Porque, por exemplo, se você sabe que nessa região de lesão, então vamos fazer um outro esquema aqui. Onde é que eu vou desenhar isso? Então, você pode... deixa eu ver aqui, de repente. Então, se eu tenho... Não, vou fazer um novo, vai. Então, vamos dizer que você tenha... Nossa Senhora. Tá bom. Então, ó, quem passa por onde? Começa daí. Então, eu vou tentar lembrar das... Lembrar não, vocês me ajudam a lembrar que cor eu usei aqui. Aqui foi o azul. Coluna dorsal? Foi. Tá. E a nociceptiva foi em verde? A nociceptiva é as bolinhas? Não sei. Então, eu fiquei em dúvida se a nociceptiva é a bolinha ou se ela é o tracinho que está todo na parte lateral. Não, é isso aqui, ó. Então, é o verde. Beleza. Tá. Então, o que a gente tem aqui? Em azul, a gente tem a via coluna dorsal, leminisco medial. E em verde, a gente tem a via anterolateral ou espinotalâmica. Tá bom? Sim. Quem está passando por onde? Então, vamos dizer que eu tenha uma lesão
que pegue só aqui, ó. Cortou tato Foi uma lesão de arma branca, a faca entrou e pegou exclusivamente nessa região. Então, a gente sabe que a gente está falando de uma lesão na coluna dorsal. Uhum. Mas que informação está passando aqui? É informação que veio do mesmo lado ou do lado oposto do corpo? Do mesmo lado. Então, essa lesão vai causar problemas ipsilaterais. Uhum. Tá? E se eu tiver uma lesão que pega aqui só? Aí é do lado oposto. É do lado oposto e é o quê? Que informação que passa por aqui? De dor, é isso que você quer saber? Isso, aqui é dor, temperatura, tato não discriminativo, que a gente chama de prurido muitas vezes. Tá? Aqui é tato discriminativo. Então, e outra coisa, da onde a pessoa perdeu? Depende. Se eu estou aqui no nível cervical, da onde foi que a pessoa perdeu essas informações no corpo? Para baixo do que foi cortado, então. Isso, então eu tô lá em C5, C4, C5. Ela perdeu do pescoço para baixo. Consegui entender. Entendeu? Aham. Ótimo. Pessoal, mais pessoas? Professora, eu fiquei com uma dúvida, porque a senhora falou para a gente estudar a via córtica espinhal, só que essa não teve nas videoaulas. Nas videoaulas teve a visual, a laminisco medial e a espina talâmica. A senhora vai cobrar essa via? Vou cobrar quando ela cair na aula. Ah, sim, ainda não é para agora. Ah, obrigada. Tá bom. Vocês estão estudando a matéria que faz parte das aulas mesmo. Não precisa preocupar com coisas essas, não. Já é coisa demais, já que vocês têm que estudar. Fala, Messiane. Eu só quero te falar que esse método que você está usando está sendo, tipo, muito maravilhoso. Da gente poder refazer. Você faz o teste, aí você faz o teste novo, aí você faz o teste novo. Porque a gente tem contato com muitas questões. E, pelo menos para mim, uma das maiores dificuldades é achar a questão de qualidade que aborde o conteúdo que a gente está estudando. Então, depois que eu fiz as questões, clareou, assim, 100% as coisas e eu vi onde que eu estava com dúvida. Então, o método está sendo muito bom. Ótimo, obrigada. É ótimo esse retorno. E também, gente, se vocês perceberem, vai ter uma pesquisa de opinião no final, não da universidade, uma minha, tá? Se vocês forem percebendo coisas que podem melhorar, por favor, me informem lá. Agora, tem coisas que eu faço de maneira bem pensada. Então, por exemplo, colocar a questão de lesão antes de ter um vídeo explicativo de lesão é uma coisa pensada. Por quê? Lesão é importante, tá? Então, eu preciso que vocês se sintam incomodados, tá? Colocar a prova antes de aula é pensado, mesmo que vocês não vão tão bem. Por quê? Porque eu preciso que vocês estudem antes da gente conversar. Se chega uma pessoa que não estudou aqui, não vai entender nada do que a gente está conversando. Vocês entenderam? Então, tem umas coisas que são pensadas, mas tem outras que eu posso adaptar, que eu posso mudar. Então, sempre que vocês puderem me dar opiniões, será bem-vindo. Vou falar outra coisa. Estou ansiosa porque a gente vai voltar em aula presencial. E a aula presencial era o que eu dou nas videoaulas com vocês ao vivo. Então, não tinha nada gravado. Era o aluno estar com foco na aula. Muita gente não percebe que, não sei se vocês perceberam, às vezes você acha que entendeu, só vai perceber o problema na hora que vai responder a questão, né? Então, muita gente não percebe que entendeu que não entendeu alguma coisa durante a aula. Então, eu fazia coisas durante a aula para tentar trazer à tona as dúvidas. Mas nem sempre dá tempo, nem sempre eu estou do bom humor, nem sempre o aluno está de bom humor, né? Então, assim, varia um pouco a qualidade desse negócio. Então, eu lembro do Gatorade até hoje. Foi em do 2019. Gatorade, né? Gatorade ninguém esquece, sabe, Leandro? Outro dia eu fui homenageada por uma turma da medicina. O que eles falaram? Tem a neurociência inteira para falar. O que eles lembraram foi do Gatorade e lembraram errado, tá? Lembraram errado. Mas tudo bem. Então, estou ansiosa com isso, tá? Então, vamos ver. Vocês, se voltar às aulas presenciais no semestre que vem, vocês vão passar pelas duas situações, né? Pelo ensino do modo como a gente está fazendo remoto e pela aula presencial. Eu preciso muito do retorno de vocês nesse sentido. Porque quem estava
com aula presencial e foi para o remoto, passou para o remoto numa fase muito difícil, foi aquele susto, estava todo mundo em pânico. Então, assim, a pessoa não tinha o raciocínio claro para dizer se estava melhor ou pior, eu acredito, tá? Agora não, o retorno é um retorno mais legal, mais tranquilo, porque está todo mundo ficando melhor. Então, eu acredito que esse retorno da transição remoto a presencial vai ser mais realista do que o presencial para o remoto. Então, se acontecer, a gente já tem aula presencial, eu preciso do retorno de vocês, tá bom? Porque eu acredito que eu gostaria de fazer pelo menos neurociência híbrido, sabe? Parte usando os vídeos, essa discussão que a gente está fazendo em aula, sabe? Resolver as dúvidas. Mas eu não vejo sentido eu ficar em aula dando a matéria do vídeo, sabe? Eu honestamente não vejo sentido, porque não, se fosse ensinando com vocês já conversando comigo, tirando as dúvidas na hora, era uma coisa, mas não dá tempo. Ou eu dou a aula, ou a gente faz a conversa tranquila. Então, eu não sei o que eu vou aprontar. Ô, Cris, eu comecei a fazer medicina lá na Unisul, em Floripa, e lá era PBL, estava começando a adaptar. O que os professores faziam? Eles passavam tipo um videozinho para a gente assistir antes, não necessariamente deles, ou então algum conteúdo para a gente ler, tipo, ler da página tal até o livro tal. Aí depois eles mandavam uma listinha, sei lá, e aí você respondia a lista. E a aula era tipo em cima daquela lista, sabe? A aula presencial. Era assim, fantástico. Porque aí te força a estudar, porque se você não estudar, você não consegue fazer nada na aula, você vai estar ali perdido. Era muito incrível. É o mesmo raciocínio, né? É o mesmo. Meu sonho era o FSJ adotar o PBL. Nossa! Mas o PBL inteiro não é legal, Leandro. Não, então, mas pelo menos para o BBPM. Pelo menos para o BBPM. Eu não sei, Leandro, eu não sei o que eu penso disso, honestamente. Eu acho que tem muito conteudismo envolvido, tipo, o fato de ser PBL puro, a pessoa fica preocupada que não viu tudo que tinha que ver. Mas o mundo está mudando, sabe, Luciane? Eu fico me questionando muito sobre se a gente realmente tem que abordar todo o conteúdo que existe para abordar. Então, eu não sei. Honestamente, eu não tenho opinião sobre isso. Eu só sei que essa sala de aula invertida que a gente está fazendo, na verdade, sala de aula invertida, invertida ao quadrado, ela funciona melhor para neuro, sabe? Então, eu estou muito ansiosa no retorno, porque a gente não tem uma estrutura curricular que seja favorável a uma sala de aula invertida, tá? Eu acho, sim, pela experiência que eu tive, eu acho que tudo PBL não dá certo. Eu me sentia extremamente perdida e com medo, e precisa de um direcionamento, assim, muito, muito incrível para dar certo. Mas para algumas matérias, tipo neuro, pelo que a gente teve esse período, foi muito legal. Esse jeito. Mas é que no começo, no começo é assim mesmo. No começo a gente fica perdido, porque a gente nunca viu o PBL. A gente não sabe. Eu comecei também, quando eu comecei, a primeira federal que eu fiz era a PBL. Aí depois a gente discutia, por exemplo, a anatomia. A gente lia o livro do Tortora, decorava as estruturas e ia para o laboratório de anatomia e tinha as peças. Então era... Eu acho assim, ó. Então, peraí, vamos organizar a conversa aqui. Primeiro, eu acredito que cada estilo de ensino tem pessoas que se dão melhor em um estilo de aprendizagem ou não, né? Não usando o termo estilo de aprendizagem da maneira como as pessoas entendem por aí, não. Cada pessoa se adequa melhor a um sistema de ensino, digamos assim, né? Então, pode ser que o Leandro se adeque melhor ao PBL do que a Nilciane. Mas a Nilciane gostou muito do sistema de aula invertida, entendeu? E aí, de repente, o João Vitor, sei lá, que são os que estão aparecendo aqui na minha tela,
ele preferia uma aula tradicional, né? Sempre tem quem prefira o sistema tradicional de ensino. Então, assim, varia, gente. O fato o importante é aprender. Então, por exemplo, se você está tendo muita dificuldade em neuro, já aconteceu depois de vários semestres um aluno ter liberdade suficiente de chegar em mim e falar, Cris, eu nunca consegui aprender neuro. Claro, tem outros que falam, Cris, eu gosto de neuro por sua causa. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas quem nunca aprendeu, não conseguia aprender neuro, tinha que ter me puxado, sabe? Falar, Cris, não, vem cá, você tem que me ensinar, eu não estou aprendendo desse jeito, me ajuda, sabe? Então, se você está aprendendo, fantástico, tenta aprender. Se você está tentando e não está conseguindo, me procura. A gente tem que arrumar uma outra forma. A gente tem que conversar, tirar tudo. Às vezes tem uma coisinha que é básica, que eu não pensei que precisasse abordar, que de repente clareia toda a neuro para você. Então, assim, faça um papel de aluno no sentido de me espremer como professora e me fazer ensinar. Isso é uma coisa, tá? A segunda coisa eu preciso, antes da gente continuar com conversas paralelas assim, saber se tem mais dúvidas na matéria. Mais dúvidas, gente? Não? Clareou para todo mundo que precisava clarear? Eu estava com mais dúvidas, era nessas vias, mas era do leminisco, que a senhora falou, igual a via anterolateral, ela tá na medula, aí ela já cruza o segundo neurônio na medula e ela sobe anterolateral até o tálamo. Peraí, me repete, por favor, porque o cachorro tá latindo aqui e eu não consegui te ouvir direito. A via da anterolateral, que é a do trato grosseiro, da dor, chega na medula, aí na medula troca o segundo neurônio no outro lado, e aí sobe anterolateral e vai anterolateral até o tálamo. E no tálamo tem o terceiro que leva para o córtex, é isso? Isso, exatamente. Obrigada. Só isso mesmo, queria confirmar. Minha dúvida maior estava nessas. Era essa, o leminisco, que a Anil falou, e também sobre a visual, que depois a senhora falou. Então, a coluna dorsal, ela entra, sobe do mesmo lado, lá no bulbo caudal, passa para o neurônio de segunda ordem, aí que cruza. Então, ela só cruza no tronco encefálico. Enquanto a anterolateral cruza assim que entra. Por isso que quando você tem uma lesão unilateral do sistema nervoso, você tem aquela perda dissociada. Então, perde tato de um lado e dor do outro. Do lado onde perdeu dor, continua tendo tato. Do lado onde perdeu tato, continua tendo dor. Porque a lesão pega uma via de um lado e outra via do outro. E deixa intactos as suas respectivas espelhadas, digamos assim. Tá bom? Aí cruza e depois entra no leminisco. Isso, cruza e pega o leminisco cruzado já. Obrigada. Tá? O que mais, meu povo? Ótimo. Toda aquela parte de transdução, se você falar, Cris, você tem uma pergunta de toda essa matéria. Não faz isso comigo que eu morro do coração, mas eu acho da fisiologia a parte de transdução das células ciliadas é importante e essencial, tá? Então, se eu pudesse perguntar uma coisa, eu preciso que vocês entendam qual que é o processo, o mecanismo de transdução das células ciliadas. Se eu puder perguntar duas coisas, é mecanismo de transdução e lesão. Tá bom? Ótimo. Só que é óbvio que eu vou ter mais oportunidade de pergunta, então não vai ser só isso que cai na prova. Tá bom, pessoal? Tá bom. Então, vamos fechar. A gente segue no mesmo esquema. Próxima parte é visão. Visão é muito interessante também. Visão é meio torto, tá? Então, assim, você pensa, a luz vai despolarizar as minhas células que fazem a transdução. E ela hiperpolariza. Né? Então, assim, a luz, abram sua mente, tá bom? Abram sua mente que luz é meio torto. É tudo meio do avesso, tá? Mas vocês vão ver e é lindo também. É muito legal. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Mas é um desafio. Então,
cheguem nesse desafio de coração aberto, por favor. E a gente se encontra na terça, né? Tá bom. Não esquece de ficar comigo aqui um pouquinho pra gente conversar da Felipe, eu converso com você, Leandro. Beleza. Eu tô aqui. Então Tô tá, esperando. gente. Até mais. Obrigado pela aula. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Professora, só para confirmar, vai ser dia 19/10 às 8 a próxima aula, correto? Deixa eu olhar na minha agenda para te falar direitinho. Exatamente, 19/10 às 8. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, é sério, desculpa, é porque eu tô fazendo 3 BBPM juntas. Aí confunde tudo. Peraí, Leandro, eu vou parar a gravação, porque eu acho que também isso, né, não é uma questão de ficar gravado para os demais alunos. Vamos resolver entre nós aqui. Beleza.